Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Pessoal, qual é a origem de tanto ódio? A revista Isto É acabou de publicar uma capa, uma edição, dizendo que a Michelle Bolsonaro é que está promovendo a pregação do ódio religioso como um ingrediente de campanha presidencial. Aí. Está aí a manchete do portal e a capa está bem ali em cima. Ó. A capa está bem aqui em cima. Vou colocar meu marcador. Está aqui a capinha. Está aí. Ó. Tá ali, ó. Edição da semana. 27/43, 19/8. Saiu hoje essa edição. Está aqui. A pregação do ódio religioso é o principal ingrediente da campanha presidencial. O que eles estão tentando aqui? Dividir evangélicos e católicos, dividir evangélicos e espíritas, evangélicos e candomblecistas, ou outras matizes religiosas do Brasil. Né? Se tentaram a todo custo dividir o eleitor conservador, a classe conservadora, a família tradicional, pelo que me parece não conseguiram. Tentaram com o 9 dedos dar essa capa, esse rosto, uma áurea cristã para ele, mas não dá, né? Não dá mesmo, porque tem um lastro muito grande, tem falas recentes contra pastores, tem seus apoiadores dividindo o palco, chamando a igreja de máfia, falando que a igreja faz parte de uma máfia, tem históricos de seus apoiadores, né, coligados, etc., do 9 dedos, dizendo que odeiam o catolicismo, a visão católica, né, a visão judaico-cristã. E agora eles estão entrando na igreja, né? Candidatos aqui do Rio de Janeiro, inclusive candidato do Rio de Janeiro, entrando na igreja, falando em gente, temos que orar. Candidato comunista, viu? Comunista, que sempre odiou a fé cristã, a religião dele é o Estado. Para ele, a religião é o ópio do povo, né? A máxima do manual comunista. Então, a origem disso tudo aqui é porque temos uma cristã, que é a Michelle, se posicionando como cristã, também se posicionando como primeira-dama, mas cristã. Cristã crente, que ora, fala em línguas, sapateia, agradando até as outras interpretações teológicas, agradando um lado e desagradando o outro. Mas, no geral, todo mundo olha para Michelle e vê, essa mulher é serva de Deus. Ela fez vigília de oração no Palácio do Planalto, se você tomar conhecimento, eu comento mais um pouquinho isso aqui. Fez vigília de oração no Palácio do Planalto. Vigília de oração, intercessão, batalha espiritual. Ela poderia muito bem só usar os evangélicos, poderia só falar, poderia só cuspideira, falação e hipocrisia, como sempre regeu o Brasil. Né? Usar a igreja, usar os cristãos, usar o púlpito, usar os pastores em troca de favores e outras coisas escusas, né? Como isso sempre aconteceu. Não só pastores, mas padres, bispos e outras religiões sempre foram usados. Mas hoje nós temos uma primeira-dama cristã evangélica que, por causa das suas declarações sobre a consagração que existia no Planalto, por causa de seus posicionamentos, é claro, fazendo jogo político, é claro, mas abrindo os olhos de seus irmãos também. Isso é inegável, tá? É inegável. Que Michelle se posiciona como cristã, como serva de Deus, não esconde a sua fé. Então, gente, todo esse ódio que eles estão dizendo que existe na pregação da Michelle, que a Michelle representa isso, é porque Paulo nos orientou que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra seres humanos, nossa batalha é contra seres espirituais que influenciam a mentalidade. E a mentalidade deste tempo é regida pelas trevas. E Jesus disse o seguinte, olha, Jesus disse assim, você não pode servir a dois senhores, porque se você vai agradar um, aborrecer o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Só no meio cristão evangélico que existe o meio termo, né? Só no meio evangélico que tem declarações de pessoas, como, por exemplo, a cantora que ganhou bastante recursos, fez uma fama, já veio de fama da televisão, mas fez muita fama também no meio evangélico, como cantora Priscila Alcântara, e dizendo que ela deu graças a Deus por estar desviada do sistema religioso, não de Deus. Todo esse blá blá blá, essa ladainha de quem já está realmente desviado, tanto que agora está cantando música pesadona, lixo, está cantando lixo,
Cartomante lê o futuro dela e ela diz ok. Então veja, esse papinho de porque o que importa é toda forma de amor, porque Deus é amor, nós não temos que falar essas coisas, nós não temos que ter essa pregação tão odiosa, como se defendesse a palavra de Deus fosse odioso, fosse alguma coisa ácida. Ora, não teve ninguém na história que confrontou o sistema e apresentou o caminho da salvação, inclusive expondo como é a condenação eterna, dando vários exemplos sobre o inferno e a condenação eterna, foi Jesus. Jesus botou a mão no vespeiro, confrontou o sistema religioso, denunciou o pecado, pregou arrependimento do começo ao fim. Então não venha com esse papo lenga-lenga dizendo que Isto É está certa, a revista Isto É está certa. A Michelle está promovendo a divisão das religiões no Brasil, falando porque ela publicou um vídeo nos stories dela, com Lula tomando banho de pipoca, e dizendo, isso pode, ser cristão não pode. Mas é verdade. No Brasil, se a Michelle tivesse qualquer outra religião, fazendo qualquer outra coisa, não teria problema algum. Mas por ser evangélica e pela base evangélica, o grande número dos evangélicos apoiaram o atual presidente, obviamente eles vão fazer de tudo para dividir os próprios evangélicos. Só trouxa cai nessa historinha da Isto É, só trouxa cai no papo furado do Leonardo Gonçalves, do Ed Renekiewicz, e os pastores, que já são reformadores da heresia, né? Que não estão nem aí, de fato, para o que a Bíblia diz, mas eles estão mais preocupados em defender determinada corrente política e ideológica, né? São os comunistazinhos frustrados, né? Bom, mas o que eu quero que você perceba é que tem uma minoria que vai cair nesse discursozinho, que a Michelle, ao defender determinadas posições, ao chamar pessoas para orarem no Palácio do Planalto, ao falar que aquilo dali era consagrado aos demônios, porque se não era consagrado a Deus, era consagrado ao demônio. Não tem como. É a Bíblia que diz, você não serve a dois senhores. Ou é sim ou não. Quem não ajunta, espalha. É a Bíblia. Jesus disse isso, que o reino dividido não subsiste. Ou você é por mim, ou você é contra mim. Então, se não está consagrado a Cristo, está consagrado ao diabo. Então, por ela falar isso, então ela está promovendo discurso de ódio, segundo a Isto É. Por ela fazer reunião de oração, por ela dobrar o joelho, por ela estar ali na campanha, estender a mão, falar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, ela está fazendo um discurso de ódio. Olha que coisa esquisita, não? Isso aqui é um incômodo que as trevas sentem, essa crise de abstinência generalizada no Brasil. Os meios de comunicação tradicionais estão perdendo poder de influência, está mais do que na cara, né? Meia dúzia de gato pingado de artistas que a teta secou para eles estão em crise de abstinência, estão desesperados. Então, a Isto É, mais uma vez, está tentando aqui lacrar, está tentando dividir parte dos evangélicos, porque se não consegue dar uma capa para o 9 dedos, se parecer como um cristão, tenta então outra tática, que é dividir os próprios evangélicos. Vai ter meia dúzia de gato pingado aí de evangélico, que não é evangélico, já deixou de ser evangélico, e cai nessa ladainha, cai nessa conversinha da mídia, que só quer dividir, né? Não tem interesse nenhum em Cristo, não tem interesse nenhum na palavra, sequer conhece a palavra, tá? A não ser pelo sofisma, pela mentira com aparência de verdade, para distorcer a própria verdade e convencer meia dúzia do que outro interesse. Então fica aqui a pergunta, se você vai cair nessa ladainha. Eu não vou cair nessa ladainha. Daqui para frente nós vamos ver esses caras vestidos de santo, mas são demônios. Vocês vão ver a grande mídia atacando não só a figura ali, as figuras que estão concorrendo, mas também os que compõem a base, que o representam, tentando dividir a todo custo. E essa mídia que recebia tanta grana, agora está desesperada, vê o poder esvairindo, etc. Está aqui. Eu estou fazendo esse vídeo sobre a Michelle porque vim outras vezes falar sobre ela e aplaudir a decisão dela de orar, de jejuar, de convocar reunião de oração, de chamar pastor para orar, de convidar a todos para estar em intercessão, a profetizar sobre o Brasil. Meu amigo, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Pergunta é, você quer gemer ou você quer se alegrar? Depende. A escolha é sua, a decisão é sua. Eu estou aqui só reportando o que essa grande mídia está fazendo com um único intuito, que é confundir a cabeça de alguns irmãos. Fiquem espertos. Agora, aqueles que diziam que o problema do mundo é a moralidade judaico-cristã, estão entrando na igreja rezando missa, né? Aqueles que aplaudiam ditadores como o da Nicarágua, que estão fechando a igreja, prendendo padres, estão agora elogiando a igreja. Prestem atenção. Aqueles que sempre viram as coisas que aconteciam em Brasília, não falavam nada, ficavam quietinhos porque estavam sendo beneficiados, agora estão vendo uma cristã se posicionando em nome de sua fé, estão esperneando. Então tenha muito cuidado. Aqui no Rio de Janeiro,
Lá o deputado, aquele Átila, lembra o Átila que queria tornar o evangelismo, o culto ao ar livre, assédio religioso, ele conseguiu aprovar um projeto de lei. Enquanto vocês dormiram, muitos de nós dormimos, ele aprovou. O que é o dia, né? O dia do Zé, aqui no Rio de Janeiro. No dia da aprovação dessa PL, ele disse que está na alma do carioca, né? O Zé Pilintra está na alma do carioca, não está na alma do carioca, não. Se você olhar o número que compõe realmente os cidadãos do Rio de Janeiro, você vai ver que a identidade do Rio de Janeiro é cristã, essencialmente. Mas, além dessa polêmica para poder dividir, né, religiosos, e quem caiu nesse papo aí, ou quem está aproveitando, e sempre aproveita uma situação para surfar, Janaína Pascoal, chorando, né, diante ali da Assembleia Legislativa de São Paulo, chorando, Michele, não divida católicos evangélicos, Michele. Só na sua cabeça, Janaína. Só na sua cabeça, porque quem é cristão de verdade sabe que nós estamos num momento de grande perseguição cristã, nós estamos em um momento de grande batalha espiritual e eles querem dividir os cristãos. Então não venha com essa ladainha, que uma hora você apoia, outra hora você critica. Pô, se decide aí. Bom, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Está mais do que claro que as trevas vão reagir e eles vão odiar qualquer cristão que se posicione verdadeiramente contra toda essa sujeira e esse sistema que sempre regeu o Brasil. Vou parar por aqui pelo me ceder. Um abraço, não deixe de compartilhar. Continue, Michele. Continue, Deus é contigo.